Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Labareda na voz do Jefferson e da Suelen. Bora lá então. Ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Ok. Aqui, nessa primeira parte aqui, vou falar dela aqui mais especificamente antes que ela pare de fazer isso que ela tá fazendo. Aqui, o que ela tá fazendo? É como se ela... Sabe quando... É tipo uma pregação. Ela tá falando, ficai em Jerusalém. Bem falado, ó. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ou, ficai em Jerusalém. Né? Você vê que quando a gente faz uma afirmação... a gente cai no finalzinho da frase, né? Ficai em Jerusalém. Ó, o lém do Jerusalém a gente caiu na fala. E aí no cantado a gente faz a mesma coisa. Ficai em Jerusalém. Esse grave aqui do lém é tipo quando a gente diminui mesmo o volume quando a gente tá falando a afirmação. Ficai em Jerusalém. Entendeu? A gente não faz ficai em Jerusalém, a gente não faz isso. Ficai em Jerusalém, é o que a gente faz. E aí cantando ficai em Jerusalém, bem faladão mesmo. A mesma coisa na outra frase. Como é que é? Sejais revestidos de... Até que no alto sejais revestidos de poder. Até que do alto, é bem falado, até que do alto, sejais revestido de poder. Ó, o poder aqui caindo também, porque é uma frase afirmativa. Até que do alto, sejais revestidos de poder. Né? A gente tira um pouquinho do volume da última palavra, né? Da última sílaba ali da última palavra. Então, sejais revestidos de poder, sabe? Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ela usou essa mesma ênfase, assim, de falando mais alto para jogar aqui. Então, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, até que do alto sejais revestidos de poder. Bem falado mesmo. Eu mandarei o Consolador. Mesma coisa, você vê, eu mandarei o Consolador. Aqui, né, no caso, você vê que ela mesma já diminuiu um pouquinho até a voz ficou um pouquinho mais suave, né? Por quê? Porque aquela tá falando, eu mandarei o Consolador. Eu mandarei o Consolador, diferente do outro que é ficai em Jerusalém, que é tipo uma ordem, como se fosse uma ordem. Aqui já é eu mandarei o Consolador. Entendeu? Então, eu mandarei o Consolador. Olha a última sílaba caindo, né? Eu mandarei o Consolador. Bem mais voz falada num nível mais normal, né? Do que o ficai em Jerusalém e eu mandarei o Consolador. Ok? E quando vier, ele dará graça e temor. Aqui é o mesmo esquema daquela outra frase, bem? E quando vier, cadê? E quando vier, ele dará graça dará graça e temor. Ó, o humor diminuindo ali. Seguindo. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Aqui, né? Então, uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Então, você vê que aqui eles começam assim no começo aqui, ó. Uns desistiram, voltaram para casa. Aqui é bem normal. Mais 120. Calma aí que eu não lembro o que eles fazem. Pra casa, mais 120. Mais 120. Mais como é que é? Mais destacados, né? Então, uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Então, você vê que falado, a gente colocaria uma ênfase assim. Falado, claro que a gente pode simplesmente falar tudo quadrado, mas se a gente estivesse falando, tipo, como se essas falas fossem nossas, sairia uma coisa mais ou menos assim mesmo. Você pode prestar atenção em qualquer pregador falando coisas do gênero aqui. Vai soar mais ou menos dessa forma que eu falei. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram.
Então aí no cantado, o que você faz? Ó, uns desistiram, voltaram para casa. Quando eu falei isso, eu falei num tom menos destacado, assim, né? Uns desistiram, voltaram para casa. Uns desistiram, voltaram pra casa. Aí aqui bem natural, né? Só que assim, ainda com aquele ar de uns desistiram, mais força ali, né? E aí já o outro, mais 120 ali ficaram, mais 120 ali ficaram. Aí é pra dar aquela ênfase ali pra parte, como é que eu posso dizer? Porque aqui tá falando, tá bom, uns desistiram e voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Entendeu? Você dá uma ênfase ali no número de 120 ali, né? Então, uns desistiram, voltaram pra casa. Aí o mais 120 você dá uma ênfase. Mais 120! Entendeu? Você dá uma ênfase. Ali ficaram. Enfim. Ali ficaram quando de repente Mesma coisa. e dos quatro cantos um vento soprou. Aqui é como se eles estivessem contando. Mas quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Aí, tipo assim, é pra dar aquele ar de mistério. Quando a gente quer dar um ar de mistério na voz, a gente dá uma diminuída ali na intensidade da coisa, né? Então, quando de repente, aqui antes estava assim, ó, uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. A gente dá uma diminuidazinha assim, né? Pra dar aquele ar de mistério. Ok? E aí no canto é o mesmo esquema. Quando você quer dar um ar de mistério, você dá uma encorpada na voz. Não tô falando pra fazer isso daqui, porque isso daqui não é encorpar, é entubar. Tá bom? Quando você faz isso aqui é entubar. Quando você dá essa imponência pra voz, só que no caso aqui, pra dar o ar de mistério, você não pode fazer isso com força, né? Com muita força. Tem que fazer com uma voz mais calma, entendeu? Pra dar o ar de mistério. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Ok, aqui então vamos lá. Vamos pegar aqui pra ver o que fala dessa música aqui, ó. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador e quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Aí aqui, né, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Aqui, antes disso daqui, eu diria que assim, isso daqui é como se fosse obviamente é uma pregação, né? Se você for olhar, porque numa música você sempre tá fazendo alguma coisa quando você tá cantando. Tipo assim, a letra você tá fazendo alguma coisa, entendeu? Tipo, então aqui no caso é como se você estivesse pregando. Então mesmo que essa parte que você esteja falando com Deus, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Mesmo você tá falando isso pra Deus. Uma conversa com Deus como é que eu posso dizer? É uma oração. Então, mas aqui no caso não dá pra você resumir isso numa oração, porque aqui você tá meio que falando o que é que estava acontecendo, né? O que é que tá acontecendo e tudo mais. Você tá falando pra alguém no começo. E aí do nada vira uma oração? Você fala, não sei o que lá, 120 ficaram. Como labareda de fogo. Você não vai fazer isso, né? Isso daqui, mas no meio de uma pregação, muitas vezes vem uma oração no meio, né? Mas é uma oração, às vezes, não pra você em particular, porque tem aquelas orações, a oração geralmente é mais particular, mas às vezes você tá orando pra várias pessoas ali, das quais você tá pregando, entendeu? Então é tipo isso. Então isso daqui é uma pregação. Você está pregando. Então por isso que o vem como labareda de fogo é uma coisa com mais energia, entendeu? Porque se fosse uma oração mesmo, aquela particular, né? Você falaria, vem como labareda de fogo. E não é o caso. Até não combina, aliás, se eu fizer desse jeito. Então aqui você tem que fazer aquela voz de pregação, mesmo que aqui você esteja falando para Deus.
entendeu? Você está chamando ele, sabe aquela parte da pregação que o pregador está chamando a pessoa? É tipo isso. A outra coisa também, e pousa sobre cada um de nós. Eles estão falando no plural, ou seja, por isso que não pode ser uma oração particular, entendeu? Aqui faz parte da pregação porque você está incluindo um todo ali na tua oração, entendeu? Então, e quando a gente faz isso? A gente faz isso numa pregação, né? Ou numa revelação, no caso aqui não é uma revelação, né? Porque aqui não tá revelando exatamente nada, né? Aqui você tá, tipo, meio que dando uma lição com partes da Bíblia, né? Você tá dando uma lição e pedindo para Deus pousar, a labareda de fogo pousar sobre cada um de nós, né? Então, ou seja, tem um coletivo ali com você, ok? Por isso que não pode ser um ar de oração, ok? Aqui é a interpretação de texto. Aqui, ó, ele começou a pregar no meio da música. E por que isso cabe dentro da música? Porque a música em si já é uma pregação, entendeu? E ele pregou de uma forma mais imponente. Cheios, cheios, cheios! Se fosse uma oração, a música fosse uma oração, aquelas particulares, a pessoa não ia combinar muito a pessoa começar a gritar no meio da oração, né? Que nem, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Faz estremecer, glória a Deus, tudo em mim. Se alguém se assustou aí, desculpa, tá? Mas não ia fazer o menor sentido você fazer isso, né? Numa música calma, né? Que no caso, essa música aqui que eu cantei é uma oração. Ok? Então aqui cabe justamente por causa disso, esse sejam cheios, entendeu? Então, assim, quando você se você for cantar essa música, tenta cantar com a voz de pregação. Não é monta ali uma vozinha cantada ali e pronto, canta só. Não, é uma voz de pregação. Então, prega com ritmo e com melodia, mas pregue, ok? Aqui, quando você repete, porque aquela repetiu o mesmo texto de antes. Então, assim, você pode simplesmente repetir e só repetir por repetir, porque a música pediu para você repetir, você vai repetir, pronto. Ou você pode pensar que aqui, ao invés de ser uma repetição, é uma reafirmação do que você está falando, entendeu? Você falou, uns desistiram, né? Isso antes da repetição, tá? Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos um vento soprou. Aí isso daqui é a não repetição, é quando você falou antes de repetir. Agora aqui, se você quiser fazer como uma reafirmação, você vai ter que fazer isso mais forte e mais imponente, ok? Então você não pode fazer só que nem eu fiz antes. Uns desistiram, voltaram pra casa, porque senão você só tá repetindo um poeminha ali, entendeu? Você tem que fazer, uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos um vento soprou, entendeu? É desse jeito, você tem que dar mais ênfase no cantado, tá bom? Eu fiz falado, mas é no cantado. Então, por exemplo, aqui você fez no cantado. Vamos dar exemplo agora no cantado. Então, ó, uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Eu não lembro direito a melodia, tá? Mas deu pra entender aqui o comecinho, né? Dá pra dar um exemplo só com esse comecinho. Aqui já é mais imponente. Encorpa a voz. Lembrando que encorpar a voz não é entubar, é encorpar, é abrir mais a boca, dar mais espaço aqui dentro da boca e encher a boca de som e encher assim.
mais de emoção no sentido, não sentir no seu coração, não, isso não tem nada a ver, tá? Claro que você pode sentir no coração, né? Não tô falando que não tô falando que você não sente, tá? Você sente, mas você sente aqui a emoção dentro de você quando você coloca a tua voz ali no meio, entendeu? Então, uns desistiram, voltaram pra casa. Ao invés de fazer, uns desistiram, voltaram pra casa. Aqui já é a afirmação. Uns desistiram, voltaram pra casa. Entendeu? É mais. Aqui ele vai fazer uma pregação. Uma pregação muito bonita, mas eu vou pular, tá bom? Porque eu estou analisando a voz cantada aqui, tá? Opa. Sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Faz parte da pregação. Muitas vezes a gente está pregando e aí nós repetimos frases, né? E as frases não são quando a gente vai pregar. Por exemplo, você vai pregar alguma coisa e aí você repete uma frase, você só tá repetindo ou você tá repetindo, reafirmando aquilo? Tipo, aleluia, aleluia, aleluia. Você não tá repetindo em vão, né? Se você está repetindo em vão, você está fazendo errado. Ok? Mas assim, quando a gente repete isso no meio de uma pregação, é a emoção tomando conta e a gente fica repetindo. E a gente fica repetindo e reafirmando. Não é só uma repetição por repetição. Tá bom? Então aqui a mesma coisa na música, tem que soar da mesma forma, não pode ser uma repetição, tem que ser uma afirmação, uma reafirmação, entendeu? Ok, essa daqui é a parte do apêndice da música que a gente chama, né? Que é aquela parte que faz a música crescer, diminuir depois e crescer de novo, até acabar. Enfim, então aqui antes o refrão vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Aqui vem com o teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem, nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Né? Então aqui é tipo como se fosse você pegou ali o que você falou no refrão, que é o vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e expandiu, porque basicamente você vê que é mais ou menos a mesma coisa, né? Ó, vem como labareda de fogo, aqui nesse apêndice seria vem com o teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem, nos inflama. Ó, vem como e a gente pode resumir tudo isso daqui em vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. A gente pode resumir dessa forma. Só que o que eles fizeram? Colocaram essas duas frases numa coisa mais forte, entendeu? Tem uma diferença ali, né? Mas é a mesma coisa, são os mesmos ditos, só que de forma mais imponente, mais como é que eu posso dizer? Imponente, mais energética, assim, entendeu? Mais forte ali, tá bom? Então, por isso que também eles aumentam mais o volume, o encorpamento da voz e tudo mais. Belezinha? Aí, ó. Sopra meu vento! Sopra meu vento! Bem forte. Falei pra vocês, né, que, ó. Eu falei pra vocês, né, que o vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem, nos inflama. Era, como é que eu posso dizer? Era o apêndice, né? Que é aquele lá que a música cresce e diminui, né? Aqui diminuiu. Não diminuiu na voz deles. A voz deles continua forte. Até porque, como eu falei, é uma pregação, aquelas pregações fortes, né? E aí... Mas o instrumental todo diminuiu. Daqui a pouquinho vai aumentar tudo de novo. Ó.
O instrumental sumiu. Sumiu não, diminuiu. Aí vai tentar aumentar. Ó. Geralmente é o baterista que faz isso. Agora aumenta. Agora vai ir diminuindo porque a música tá acabando. Ok, então ó, então você viu aqui que toda essa música ela tem uma estrutura, muitas músicas elas seguem essa estrutura, que é a estrutura da estrofe, refrão, não, estrofe, pré-refrão, refrão, ou pode ser estrofe, pré-refrão, refrão, mas enfim, aí você que decide quantas estrofes você quer colocar. Então aqui ó, estrofe, que é o ficar em Jerusalém, e o pré-refrão é uns desistiram, voltaram para casa, mais 120, e aí o refrão é vem como labareda de fogo. E aí depois do refrão sempre vem das duas uma, ou você pode fazer uma outra estrofe, ou fazer que nem eles fizeram aqui, que foi o ir direto, eu não estou contando as partes faladas, tá? Mas vocês podem vir direto pro uns desistiram, pro pré-refrão. Se você for direto pro pré-refrão, você precisa, não é que você precisa, mas assim, aliás, precisa assim, né? Ou colocar um instrumental rodando ali, ou falar alguma coisa, fazer alguma pregação, coisa do tipo, aí você volta pro pré-refrão. Você precisa sempre fazer alguma coisa antes do pré-refrão, tá bom? Não adianta você fazer o refrão e fazer logo em seguida o pré-refrão e depois o refrão de novo, tá bom? Não fica estrutural. Tá? Depois desse segundo refrão, geralmente as pessoas repetem 2 vezes o segundo refrão, né? 2 ou mais, e depois eles vêm pro apêndice. Depois do apêndice, eles fazem o refrão de novo, ou refrão ou pré-refrão, tá? Aí fica a teu critério. Eles fazem o refrão ou pré-refrão com menos movimento dos instrumentos e depois vai crescendo aos poucos ou crescendo de uma vez. Tá bom? Então essa daqui é uma estrutura tanto para você, se você quiser compor uma música ali, você acha que não tem muito talento para compor, mas você sabe pensar ali numa letra legal de música, você só não sabe compor, é um jeito legal assim de você começar, tá bom? Com essa estrutura. E agora falando da voz, como eu disse, é uma voz toda de pregação. Você vê que eles não diminuíram muito. Em momento algum eles diminuíram a voz sempre ficou bem imponente. Eles davam assim, mais forte, e aí voltava de novo ao som forte do começo. Então era forte, 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 forte. Ficava rodando entre isso. Ok, então eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e até a próxima.